Eu sou a vereadora professora Almira. Eu estou com o cabelo preso, com 2 brincos de pérola. Atrás de mim há uma parede branca. Estou com uma blusa verde, com um anel na mão esquerda, um outro na mão direita. Eu quero que essa fala chegue a todas as pessoas que puderem ouvir. E aqueles que têm uma deficiência visual também se sinta livre para ouvir, para imaginar, para entender o que nós estamos fazendo aqui. Eu quero cumprimentar o nosso público aqui, as professoras de uma forma especial. Quero cumprimentar a Osineia, presidente da associação. Osineia, em seu nome, cumprimento todas as outras mulheres aqui presentes. Os meus colegas já disseram aqui sobre as grandes necessidades e dificuldades que nós estamos passando. Tivemos uma semana de muito trabalho, especialmente hoje, algumas reuniões, já foi nominada aqui pelo meu colega. E a gente vê o quanto o Chapadão está crescendo. E tudo aquilo que cresce traz consigo responsabilidades, dificuldades, problemas para serem resolvidos. Temos os 2 lados no crescimento. E Chapadão está crescendo muito, muito acima da média. E isso traz tantas dificuldades e responsabilidades, tanto para o legislativo como para o executivo. E a gente cobra aqui uma série de coisas, como mobilidade, como educação, como transporte, enfim. Essa questão do transporte escolar é uma questão bastante polêmica. Eu não falei na última sessão, mas eu fiz um requerimento ao prefeito no dia 7 de fevereiro, quando os pais começaram a matricular os filhos na escola. Eles já me ligaram, olha, não tem ônibus. Eu fiz esse requerimento perguntando por que não tinha mais ônibus, por que foi tirado os ônibus. Eu recebi uma resposta muito educada, muito clara, sobre as leis que norteiam essa questão do transporte escolar, dizendo que a gente ia inaugurar aqui em Chapadão uma linha de transporte urbano. Isso significa que, se a cidade tem o transporte urbano, ela não precisa oferecer o transporte escolar. Está lá, ele me mandou as leis direitinho, que o transporte escolar ele é prioritariamente para a área rural. Agora, isso não impede de que o prefeito faça alguma coisa, mande aqui para a Câmara para a gente aprovar. É possível, isso pode ser feito. Quando nós estivemos em Campo Grande, lá como é que chama? No Tribunal de Contas, nós questionamos lá sobre essa questão e ele respondeu exatamente isso para a gente. Sim, o transporte escolar é prioritariamente para a área rural, mas isso não impede que o município faça alguma coisa, coloque uma lei e faça. Ele pode fazer isso, e como meu colega acabou de dizer aqui, financeiramente isso é viável. Então, a gente se solidariza com alguns pais, com aqueles que precisam. A gente sabe que não é um número muito grande, não são todos, mas muitos pais precisam desse transporte. Agora, de maneira muito específica, a Osineia está aqui, ela vai saber o que eu estou dizendo aqui, que nós temos crianças com deficiências, e essas crianças não podem ficar sem transporte escolar. Prioritariamente, área rural e crianças com deficiência. Essas crianças precisam, isso é lei já, que precisa ser obedecida. Né? Já conversei com o secretário sobre isso, as mães estão me cobrando aqui. Falei com o secretário sobre a questão do transporte para os deficientes, e ele me disse que estava tudo ok, mas parece que não é bem assim. Vou voltar a conversar com ele, as mães estão pedindo, mas nós precisamos que isso seja atendido. Mas a gente se solidariza, a gente sabe da necessidade, sim. Eu queria colocar uma questão aqui, que é um projeto de lei que fala sobre o cordão de girassol. O cordão de girassol ele é
Ele foi criado em 2016, em Londres, num aeroporto de Londres, com o objetivo de facilitar e humanizar o atendimento às pessoas com alguma condição de saúde difícil que não seja visível. Como o autismo já tem um cordão, que é um cordão de quebra-cabeça. Autismo, dores crônicas, baixa audição ou surdez, baixa visão ou cegueira, TDAH, demências, vários tipos de demência, pânico, Alzheimer, dentre uma série de deficiências, né? Uma pessoa com Alzheimer, por exemplo, se ele sai na rua, ele pode se perder, então ele precisa do cordão de girassol. Pessoas que têm crise de pânico, pessoas que desmaiam, que têm convulsões, eles precisam do cordão de girassol. Ninguém pode parar a vida porque não pode sair de casa. Ninguém pode parar a vida, ninguém pode parar de se divertir, de fazer compra, de viajar, porque tem algum tipo de deficiência. E esses sinalizadores, como o cordão de girassol, por exemplo, ele é uma forma de mostrar essa deficiência e de pedir ajuda. Na verdade, a intenção desse cordão é identificar a pessoa que usa o cordão de girassol como um pedido de ajuda. Não necessariamente no momento ali, mas ele pode precisar de ajuda para ler no mercado, fazer a conta que ele não vai conseguir para pagar. Então, ele vai precisar de ajuda. Atualmente, hoje, as casas legislativas do Brasil todo estão trabalhando nessa questão. Nós temos esse cordão de girassol implementado, já pronto, e já sendo usado em todas as capitais do Brasil. Campo Grande acabou de sancionar a lei, né? Isso, a Alzinéia esteve lá, até trouxe o meu cordão, né? Eu tenho uma deficiência, inclusive muito bem visível, mas eu tenho um cordão também. Então, isso está sendo feito e é um símbolo, né, de pedido de ajuda, mas eu acho que, mais do que isso, o cordão de girassol, ele estabelece, ele é um símbolo, na verdade, que nos remete à empatia do ser humano, algo que está muito ausente hoje em dia. A gente olha tão pouco para quem está do nosso lado, né? Às vezes a gente passa tão desapercebido. O cordão de girassol é um insight para você olhar para quem está do seu lado. Ele foi, então, criado com a proposta de suporte e de acolhimento à pessoa que está passando do teu lado, que precisa da tua ajuda. Agora, uma curiosidade, eu queria só colocar aqui, que as pessoas têm perguntado, nossa, mas cordão de girassol, para quê? Já tem cordão de autismo. Mas não é só autismo que é deficiência, tá, gente? O autismo é um transtorno, ele é um transtorno, né? E existe a deficiência de várias formas. Existe a pessoa cega, que você não sabe se ela realmente é cega, você não consegue, olhando para a pessoa, você não consegue identificar, ou qualquer outro tipo de deficiência e de dificuldade que não é visto. Mas ele se chama cordão de girassol, com o próprio nome diz, eu anotei aqui para não esquecer, o girassol ele gira seguindo a luz do sol. Mas o mais lindo, que foi novidade para a pessoa que fez essa pesquisa, e talvez seja para a gente, para mim foi novidade, é que a reação dos girassóis em dias nublados ou chuvosos, quando não há sol, é que nesses dias os girassóis, ao invés de murcharem e se inclinarem para baixo, porque não tem sol para olhar para cima, eles giram uns para os outros, como se eles dividissem as energias entre si. Esse é o objetivo do cordão de girassol. Por isso ele é importante. E por isso que eu quero pedir aqui aos meus colegas a aprovação desse projeto. O cordão de girassol ele pode ser encontrado na Associação de Pessoas com Deficiência com a Alzinéia. E é muito bom também a gente dizer aqui o seguinte, tem muita gente assistindo a gente aqui, que para você conseguir tanto o cordão de girassol como do autismo, é preciso de laudo atualizado, senão você não pode usar, ok? Era isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Deus abençoe Chapadão do Sul. Boa noite.